Olá, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje retomaremos então nossas aulas sobre engenharia de software. Desta vez, nosso tema será processos de software. Na aula anterior, vocês se recordam, a gente falou um pouco sobre a engenharia de software como um todo. Então, aqui, só para relembrar rapidamente, eu sei que vocês responderam nas atividades anteriores sobre outras definições de engenharia de software. A gente vai falar um pouco mais de algumas definições, talvez alguma delas vocês tenham até encontrado. Então, por exemplo, aqui o Stephen Scratch, ele fala que engenharia de software é a disciplina cujo objetivo é a produção de software isento de falhas, entregue dentro do prazo e orçamentos previstos e que atenda às necessidades do cliente. Veja que eu tenho um enfoque um pouco diferenciado aqui, tem um interesse em custos, né, em expectativas dos clientes, que talvez outras definições acabavam não deixando de uma forma tão explícita. Se nós observarmos ainda uma definição um pouco mais de engenharia, mais tradicional, lá de 1976, né, então ele fala que o objetivo da engenharia de software é criar artefatos úteis. E o objetivo fundamental implica que o engenheiro de software deve ser capaz de organizar, estimar e controlar o conhecimento, as pessoas e os recursos necessários para alcançar aquele objetivo. Talvez isso seja muito mais tranquilo de fazer quando se fala em engenharia como um todo, mas quando a gente fala de software, por ser uma atividade que exige muita criação, muita criatividade, esse controle absoluto que talvez a engenharia deseja não é tão fácil assim aqui. E é isso que a gente vai refletir quando nós falarmos de processos de software e principalmente em modelos e ciclos de vida de software, ou seja, como que esses processos se organizam desde a criação de software até o momento de retirada dele, dentro desse modelo de ciclo de vida. Então, uma outra definição, só para complementar, então, o objetivo de software é criar artefatos úteis, e esses objetivos fundamentais incluem, né, que é a definição do Freeman ali atrás. Né? Bom, quando a gente fala em engenharia de software, normalmente, dentro daquele viés, dessa definição aqui, sobre que engenharia de software tem que ter controle, organizar, estimar, é muito útil pensar em projetos. Ou seja, tratar toda a atividade de software, a construção de um artefato, a construção de um serviço, né, que é o software, dentro do escopo de um projeto, que é uma empreitada temporária, cujo objetivo vai ser criar esse produto, esse software como serviço. Como é temporária, tem uma data de início e vai ter uma data de fim. A gente tem uma quantidade infinita de recursos, natural. Nós somos seres humanos, temos tempo, uma semana de trabalho tem 40 horas. Meus computadores têm um tempo de processamento X, eles não conseguem fazer mais do que aquilo. E tem uma condição de término. Ou seja, quando que termina esse projeto? Que um projeto ele pode ser bem sucedido, pode ser mal sucedido. Então, quando ele vai ser concluído? Quando os objetivos forem satisfeitos, o cliente ficar satisfeito com aquilo. Pode ser que os objetivos não podem ser alcançados, por exemplo, o custo ultrapassou o que era possível, a gente não tem mais dinheiro para pagar as pessoas a ver o software. Acaba esse projeto, acaba esse software. E tem uma outra hipótese que afeta muito, talvez, a questão do software. É quando deixa de existir o porquê daquele projeto continuar. Isso é um exemplo, isso em software, quando você faz um produto e de repente, antes de entregar aquele produto, aquele software, aquele site, surgiu um outro, que faz aquilo que você previa ou melhor, chegou antes. E daí o seu projeto em si não tem mais por que existir, não é viável mais economicamente. Então um projeto dentro desse é útil para esse escopo nosso de começar a entender engenharia de software. Sempre com cuidado que, por exemplo, em projetos de software, a gente costuma ouvir muito dentro do nosso contexto, projeto de software livre. Só que dentro do escopo projeto de software livre, esse projeto de software livre não é o projeto que é utilizado para gerenciar, para dirigir o desenvolvimento de um software em si. A gente pode usar que dentro de um projeto de software livre, a criação de uma versão nova, por exemplo, tem o Ubuntu, ele tem a versão 21.04, que vai ser lançada daqui a pouco. Então existe um projeto
que iniciou com o lançamento da versão 20.10, ou um pouco antes talvez, e cuja data de término é com a data de lançamento da versão 21.4, e cujos objetivos consistem em atualizar alguns pacotes, fornecer uma solução nova de aplicação gráfica com o Wayland de forma padrão, ou seja, tem um conjunto de objetivos bem delimitados. Isso dentro do conceito do projeto do software livre, que é um conceito mais amplo. Tá? Então, só tomar um pouco cuidado que existe a distinção do produto, serviço, que às vezes a gente entende como o sinônimo ao termo projeto, e este projeto aqui, que é uma forma de organizar uma empreitada temporária. Tá? Isso sempre vai existir essa necessidade de empreitada temporária. Raramente você faz algo que não tem data de término, vou fazer até quando der. Se tem custos relacionados, tempos relacionados, existe uma data limite, provavelmente, mesmo que não seja tão explicitamente definida. Dentro desse contexto de projeto, de software, algo que a gente ouve falar historicamente é algo sobre crise de software, que está relacionado com a questão de que é fácil terminar um projeto de software, começar algo, terminar ele e alcançar sucesso. Então existia uma percepção que era muito complicado terminar um projeto de software com sucesso, era muito comum as falhas. E hoje, às vezes, a gente se culpa um pouco e acha assim, nossa, a gente ainda falha muito com o projeto de software. Mas também lembre-se sempre que temos muito mais sucessos do que falhas, de certa forma. Tanto é que o nosso mundo, como falei no ano passado, está regido por software. E se está regido por software, é porque foram projetos bem-sucedidos. Né? Mas, de toda forma, existe essa percepção que tem algo a melhorar. Então, quando se tratar dessa crise do software na década de 60, década de 70, foi nesse intuito. De como que eu posso estudar melhor esse problema, avançar a disciplina de software, para que eu produza software de uma forma mais previsível, de mais qualidade. Dentro desse intuito, algo que a gente percebe, o primeiro esforço, que fica bem claro para nós, é o que é necessário para construir um software. Então a gente pode pensar em processos. Então, vou adiantar um slide aqui, né? Um processo é uma forma de organizar um conjunto de atividades, tarefas. As atividades que produzem alguma coisa a gente chama de artefato. Né? E nesse caso, a gente espera que essas atividades, esses artefatos, sejam produzidos de uma forma ordenada e com qualidade. Né? Com essa ideia de desenvolvimento sistemático e repetitivo. E dentro desse contexto de um conjunto de tarefas, de atividades que devem ser executadas com propósito em comum, que tem artefatos sendo gerados, nós conseguimos organizar um pouco o que seria a engenharia de software, o que é necessário para fazer um bom software. Esse quadro, ele mostra bem isso, do que é necessário para fazer um software. E é muita coisa. Se a gente parar a pensar, a gente vai concordar que tudo isso é necessário, tudo isso acontece em maior ou menor grau. Mas só com esse quadro a gente dá conta que, nossa, então tudo isso é envolvido dentro da engenharia de software? Sim. Tem coisas que nós estamos muito acostumados. Então, com certeza, na cabeça de todo estudante, quando fala de software, vem a ideia desse item aqui, né? Tem implementação. Claro, você tem um momento que você vai traduzir tudo que você fez de modelos, requisitos, etc., em código-fonte, em algo que você pode ser compilado. Mas não se resume apenas a isso. Então, por exemplo, nós temos todo o esforço de definir as necessidades que o usuário tem. Então, quando eu falo aqui em Stakeholder Needs and Requirements Definition, é nesse sentido, como que eu pego aquilo que o meu usuário do meu software deseja, eu traduzo aquilo para a minha equipe de desenvolvimento de software. Como que eu começo a trazer um pouco aquilo que está no mundo exterior para esse mundo mais computação. E alguns projetos, esses requisitos aqui, eles precisam ser traduzidos de uma forma mais adequada. A gente vai ver lá em engenharia de requisitos que a gente tem história do usuário, que lembra muito um texto normal, mas mesmo as histórias do usuário, elas têm uma forma, uma estrutura bem definida. Ou seja, existe um processo de definição daquela história do usuário, definição daquele requisito. E, obviamente, também tem formas mais sofisticadas. Casos de uso é um pouco mais elaborado. Existem técnicas formais de especificação, análise baseada em pontos de vistas, conversas formais como ZED e assim por diante.
Então existem soluções diversas dentro da questão de engenharia de requisitos que permite refinar aquilo que nosso usuário conseguimos capturar dos nossos usuários como necessidade deles. Depois a gente tem a questão de definir a arquitetura de software, ou seja, olha, eu tenho uma ideia dos requisitos, eu sei exatamente o que eu quero, qual a ideia geral do meu software para atender aquele problema. Eu tenho que definir o projeto, porque a arquitetura é uma visão um pouco mais ampla, mais de alto nível. Eu tenho que definir de forma mais específica. O meu software ele vai estar integrado com outros programas, com outros softwares, com outros hardwares, então eu preciso fazer uma análise de sistema. E obviamente depois eu tenho implementação. Geralmente quando eu penso em implementação, eu implemento partes do software, então inevitavelmente eu vou ter que integrar essas partes do software e integrar essas partes do software com outros softwares ou com outros sistemas. Então eu tenho um processo de integração. Existe o processo de verificação, ou seja, eu fiz corretamente o meu produto. Além disso, de verificar se eu fiz corretamente, tem uma outra pergunta que é, eu fiz o produto correto? São coisas diferentes. Eu posso fazer uma coisa totalmente correta, da forma exata, mas quando eu vou conferir com o que o cliente esperava, não corresponde à realidade. Então, o processo de validação é importante. Tem o processo de operação, ou seja, eu tenho de utilizar aquele meu software. Tem o processo de transição, que aquele meu software, talvez existam outros produtos utilizados, eu tenho de ser capaz de transpor aqueles outros produtos para esse meu software. Eu posso ter também a transição de plataformas, de uma versão do software para outra. Existe um processo de manutenção, meu software está em execução, está em uso, mas vão surgir problemas, a gente já sabe disso, tá? Surgem problemas, surgem novas necessidades. Nós podemos até entender que o processo de manutenção é como se tudo isso aqui, né, todas as atividades acontecessem novamente, tá? Então existe uma preocupação de manutenção corretiva, perfectiva. E o processo de disposal, ou seja, tem uma hora que o software tem que ser retirado do mercado. Não é muito comum, às vezes não é muito evidente, mas acontece. Por exemplo, Microsoft mesmo, com Windows, volta e meia fala assim, olha, o Windows 7 até a data X vai ser mantido, depois disso, não. Então, esse processo também é necessário. Esses processos que a gente está falando, um último processo que é importante, que é a missão, né, de negócio do meu software. Ou seja, você tem que pensar que o software está dentro de um escopo maior da empresa, né? Da empresa que produz o software. E também da empresa que vai consumir aquele software. Então, tem alguns requisitos ali que devem ser observados. Quando a gente fala em software, geralmente a gente pensa nessa trilha de processo. Então, a gente fala que esses processos aqui são os processos técnicos. Tá? Só que, no entanto, eles não são os únicos processos necessários. Eu tenho outros processos que devem ser considerados. Por exemplo, para executar esses processos técnicos, eu tenho os processos de gestão desses processos técnicos, de gerenciamento. Quais são eles? Né? E qual o objetivo deles? O objetivo deles é o que é necessário para executar esses processos técnicos. Então, eu tenho que ser capaz de planejar a execução das atividades inerentes a cada um desses processos aqui. Eu tenho que ser capaz de, além de planejar, de avaliar e controlar a execução dessas atividades, desses processos. Dentro dessas execuções de atividades, vão ter decisões a serem tomadas. Como que eu registro decisões? De tal forma que, no futuro, eu entenda por que aconteceu tal decisão de usar aquela solução de arquitetural no meu software. Tem questão de gestão de riscos. Tá? O software é uma atividade que existem muitas dúvidas sobre o que fazer, quando fazer. Por exemplo, você vai implementar uma aplicação web, uma dúvida que a gente vai ter é qual plataforma nós vamos desenvolver? Para que navegador? Para que ambiente? E se por acaso o meu concorrente também tem uma plataforma similar, que vai ser meu diferencial? Então a questão é, como que eu calculo quanto vale a pena investir em uma abordagem ou outra, em uma tecnologia ou outra, e por que eu devo aplicar naquela tecnologia e não na outra? Como que eu gerencio isso? Quando que eu posso ajudar a decidir que sim, não, ok, é arriscado desenvolver uma aplicação, uma linguagem nova, por exemplo, Rust? Sim, mas a questão é, mas talvez a gente vai ter menos erros de execução de concorrência e vale a pena.
Então tudo bem, a questão é, você bota na mesa, calcula seus riscos e avalia se é razoável assumir aquele risco ou não. E claro, daí você também define como mitigar esses riscos em treinamentos, planos alternativos, assim por diante. Processos sobre gestão de configuração. Quem nunca usou o Git? Git é controle de versão. Controle de versão é uma das coisas que está intimamente ligado com gestão de configuração, gerenciamento de configuração. Não é a única coisa, obviamente. Quem desenvolve aplicações em Java, em Node, sabe que qualquer programa desse você precisa considerar diversos pacotes nas suas diversas versões. E essas aplicações, presente Node, é muito fácil que as aplicações eles prevejam que vai executar num Docker ou num outro container. Por quê? Porque cada uma delas precisa de uma configuração muito específica dos seus serviços. Como que eu coordeno as diferentes configurações necessárias, diferentes versões de softwares, elementos de ambiente necessários para executar cada um dos meus programas? E como que eu consigo escalar e organizar tudo isso? Então, a gestão de configuração está muito relacionada com isso, ou seja, como controlar a vida dos meus artefatos e do que é necessário para o meu software durante o desenvolvimento e a operação. Tem o processo de gestão de informação, processo de software, como falei antes, é criativo, tem muitas decisões sendo tomadas, isso tudo tem que ser registrado, tudo não, mas as coisas relevantes têm que ser registradas, embora diga que não é necessário, é só você tentar ingressar em qualquer projeto, software livre já existente, você vai perceber imediatamente que existem entraves, falta de informação sobre como entrar, como até básico de como compilar o projeto, quiçá ainda sobre como alterar um determinado módulo do projeto para que aquela funcionalidade seja implementada. Então, gestão de informação é algo essencial também. Medir os processos. Você lembra que eu falei que engenharia de software envolve controle, medição? No que eu não meço, eu não tenho como controlar. Então, eu preciso medir o meu processo de software. Desde medidas sobre quão avançado está a satisfação de determinado requisito, quantas histórias foram implementadas, até outras medidas relacionadas à qualidade de software, como cobertura, quantidade de defeitos ao longo do tempo e assim por diante. E, finalmente, em relação a esses processos de apoio àqueles processos técnicos, eu tenho toda uma vertente sobre garantia de qualidade. Isso aqui está até a ver com a questão do próprio processo de execução ali. Tá? Então, como eu posso definir medidas de qualidade que garantam que aqueles processos todos sejam executados de forma adequada? O que mais eu preciso fazer para melhorar, diminuir a quantidade de erros no meu software? Então, essa atividade aqui, esse processo de Quality Assurance é importante nesse quesito. Mas, infelizmente, não termina aqui. Uma empresa, geralmente, ela não faz apenas um projeto, ela tem vários projetos. E quando eu faço vários projetos, eu tenho que ter alguma coisa que permita organizar esses vários projetos, que esses vários projetos estão executando ao mesmo tempo. Então, eu tenho a questão dos processos que permitem a execução de projetos numa empresa. Então, eu tenho a gestão de modelos de ciclo de vida de software. Eu tenho, obviamente, coisas como infraestrutura. Eu preciso de equipamentos, preciso de máquinas virtuais, preciso contratar serviços. Gestão de portfólio. Eu tenho vários projetos que vão gerar vários incrementos de um produto ou produtos novos. Como que eu gerencio todas essas coisas que eu estou produzindo? Né? É dinheiro. Se eu não organizar esse meu portfólio de produtos, provavelmente eu vou perder dinheiro, né? Não vou ganhar tanto dinheiro quanto eu poderia. Gestão de recursos humanos. A engenharia de software é uma atividade que valoriza, depende imensamente desse atributo humano. Tem os processos de gestão de qualidade, né? Estão associados aqui com os processos técnicos, mas aqui no escopo maior, pensando em vários projetos. E a mesma coisa com a gestão de conhecimento. Né? Se eu tenho gestão de informação relacionada a um projeto específico, também tem que pensar em como compartilhar essas informações entre vários projetos da empresa. E por último, que a gente sempre esquece, mas é importante também, esses processos de contrato, de acordo, que eu tenho de, às vezes, adquirir um produto, adquirir um serviço para fazer o meu projeto. Talvez o meu projeto, assim, tem que fazer um editor de texto LaTeX online. Ótimo.
mas eu preciso desenvolver as máquinas virtuais, fazer o deployment? Não, eu posso adquirir esse serviço. Dropbox, por muito tempo, usou os serviços da AWS, da Amazon Web Services, das máquinas virtuais dela, para manter. Então eles tinham um processo de aquisição, eles não se preocupavam com aquela parte. E da mesma forma você adquire serviços e produtos de terceiros, você também fornece produtos e serviços para terceiros. Então são dois processos também importantes. Então veja, qualquer software que se desenvolve, de alguma forma, vai contemplar esses itens todos. Mesmo os programas mais simples vão ter um pouco de cada uma dessas coisas. É claro que um projeto executado por uma pessoa não vai ter como ter muitas atividades relacionadas. Talvez eu tenha mais enfoque em algum grupo de processo que em outro. Mas conforme os projetos ficam maiores, mais complexos, é natural que eles abranjam todo esse ciclo de vida, abranjam todo esse processo, o ciclo de vida do software. Bem? Bom, isso feito, a gente termina a parte de processo, falar o que é processo e quais são os processos principais. Dentro da nossa disciplina, lembrando, a gente vai acabar organizando os processos, principalmente nessas questões dos processos técnicos. A gente não vai entrar muito nos processos de suporte aos processos técnicos, processos de acordo e os organizacionais. Alguns desses elementos podem ser contemplados no disciplina de projeto integrador. Na disciplina de engenharia de software 2 vão ter elementos de gestão de projeto, né, que são essa linha dos processos de gestão que vão ser contemplados. Né. Então, o meu objetivo aqui na disciplina é tratar principalmente dos processos técnicos. É óbvio que naturalmente a gente já vai esbarrar um pouco nesses outros processos, mas não é o foco. Bem? Então, vou interromper aqui, que depois eu vou prosseguir com o modelo de ciclo de vida. Porque esses processos são muitos processos, certo? E a questão é, como que eu coordeno esses vários processos dentro da produção de um software, desde o início até a retirada dele? É óbvio que existem várias formas de fazer isso. E é isso que a gente vai trabalhar na próxima aula, nesse próximo vídeo. Obrigado, pessoal.